Graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Queria trazer nesse momento para nossas reflexões mais um vídeo na carta de Tiago, a epístola de Tiago para a igreja. Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria trazer o capítulo 1, versículo 5, apenas o versículo 5 desse texto da carta de Tiago, dessa epístola para a igreja de Cristo, que diz assim: um dos temas dessa passagem se chama Como obter sabedoria. E o versículo diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedido. Palavra do Senhor. Vemos aqui o apóstolo Tiago, ele trazendo um conselho para a igreja, nos seus escritos, na sua carta, para que a igreja venha pedir sabedoria a Deus, para que cada um de nós, que é da igreja do século 21, a igreja de hoje, a comunidade de hoje, cada um, você, eu, cada um de nós, possamos pedir sabedoria a Deus, que a todos dá. Então Paulo, ele aconselha a igreja, ele traz nessa carta, nessa epístola dele, esta mensagem escrita para a igreja: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Eu queria pegar essa parte aqui do versículo e fazer uma pequena exegese da palavra sabedoria e da palavra aqui peça. Nos aprofundar nessas duas palavras aqui, sabedoria e peça. Sabemos que o Novo Testamento, as cartas apostólicas, foram escritas no grego. Eu queria trazer um pouco dessas duas palavras, ou o sentido dessas duas palavras no original do grego. Primeiramente, a palavra aqui, sabedoria, que significa no grego a palavra Sofia. O sentido dessa palavra Sofia quer dizer sabedoria, conhecimento profundo, percepção natural e moral, entendimento esclarecido e etc. Esses são alguns sentidos da palavra no grego sabedoria, Sofia, que quer dizer conhecimento profundo, percepção natural e moral e entendimento esclarecido. Vemos aqui então Tiago, ele aconselhando a igreja a buscar, a pedir a Deus conhecimento profundo, percepção natural e moral das coisas, tanto natural da terra como espiritual, e em um entendimento esclarecido das coisas do mundo, da terra e das coisas espirituais. Então, o que o Tiago, ele aconselha aqui se porém algum de vós necessita de Sofia, necessita de sabedoria, conhecimento profundo, percepção natural e moral e entendimento esclarecido, aí Tiago continua falando, peça a Deus. Então a primeira palavra aqui no grego, o significado da palavra Sofia é sabedoria, conhecimento profundo, percepção natural e moral, entendimento esclarecido. A segunda palavra que eu queria aqui separar no texto, nesse versículo, para um melhor entendimento do que Tiago quis dizer, é essa palavra aqui, peça. O texto está falando que peça a Deus.
Então, separando essa palavra peça, que significa aitheon no grego. Irmão, não sou profissional, não sou tão esclarecido no grego, mas eu vim separando aqui, trazendo de alguns estudos da Bíblia de Estudo Palavra-Chave, e ali tem um dicionário grego, tem um dicionário hebraico. Isso nos traz, dá para trazer um certo entendimento e fazer uma pequena exegese do texto. Então, dentro do dicionário teológico da Bíblia, a palavra-chave, essa palavra peça significa, no original do grego, aitheon, que significa pedir, mendigar, implorar, desejar ardentemente. Então, o que Tiago está querendo trazer? O sentido dessa palavra no original, o que Tiago queria trazer aqui? Se porém algum de vós necessita de Sofia, aitheon, a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, Tiago diz aqui, o sentido do texto, da palavra, do versículo: se porém algum de vós necessita de conhecimento profundo, percepção natural e moral e entendimento esclarecido, peça, mendigue, implore, deseje ardentemente a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, meus irmãos, nós podemos tirar isso para a nossa vida aqui. Nós precisamos da sabedoria cada vez mais do Senhor. Então, nós não devemos pedir de qualquer maneira a Deus. Nós não devemos pedir de qualquer maneira um conhecimento profundo das coisas de Deus, até mesmo do mundo. Nós não podemos pedir de qualquer maneira uma percepção natural e moral a Deus das coisas. Nós não podemos pedir de qualquer maneira o entendimento esclarecido das coisas do mundo e das coisas espirituais a Deus. Não podemos pedir de qualquer maneira, não é uma petição de qualquer maneira, não é um apenas eu quero. O texto no original é mendigue, implore, deseje ardentemente essas coisas e peça a Deus nesse sentido de implorar, desejar ardentemente. Deseje ardentemente, mendigue ao Senhor, implore a Deus o conhecimento profundo das coisas de Deus, a percepção natural e moral das coisas e o entendimento esclarecido de qualquer coisa. Mendigue isso a Deus, implore isso a Deus, deseje ardentemente isso a Deus, ou seja, deseje sabedoria, mendigue sabedoria, peça e deseje, implore ardentemente sabedoria a Deus. É isso que Tiago está falando aqui para a igreja. É isso que precisamos, meus irmãos. Pedir um conhecimento profundo, a percepção das coisas, o entendimento esclarecido das coisas de Deus. Como eu busco isto aqui na palavra do Senhor. E quando eu busco isso aqui na palavra de Deus, implorando a Deus, mendigando a Deus, desejando ardentemente a Deus, que Ele me dê sabedoria, que Ele me dê percepção das coisas, que Ele me dê um entendimento esclarecido das coisas dEle, que possamos pedir isso a Deus ardentemente, que possamos desejar ardentemente a sabedoria de Deus, que possamos mendigar, pedir, implorar a Deus pela sabedoria. Esse é o sentido da carta de Tiago aqui no começo, do capítulo 1, do versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, e ele termina falando que a todos dá liberalmente. E tudo isso lhe será concedido, irmão.
Deus é um Deus maravilhoso, bondoso, e Ele nos concederá um entendimento, um conhecimento profundo, uma percepção natural e moral. Ele nos dará um entendimento esclarecido. A palavra de Deus diz que isso lhe será concedido. Lhe será concedido. Que possamos a cada dia buscar na palavra do Senhor ardentemente. Que possamos buscar na palavra do Senhor o desejo ardentemente. Que possamos implorar ao buscar a palavra de Deus, a ler as Escrituras, que possamos implorar a luz do Seu Espírito na nossa mente para termos um entendimento esclarecido e uma percepção, um entendimento esclarecido das coisas de Deus. Isso aqui é um conselho de Tiago à igreja primitiva na época e para a igreja do século 21 e para cada um de nós, que possamos pedir essas coisas a Deus, possamos dobrar os nossos joelhos, que possamos ler e meditar nas Escrituras, pedindo a iluminação do Espírito Santo, que possamos dobrar nossos joelhos com petições ardentemente, com desejo, implorando a Deus esse entendimento e esse conhecimento profundo, que possamos prosseguir e seguir a conhecer o Senhor a cada vez mais. Deixa essa palavra, meu irmão, de reflexão, de meditação, para mim, para você, para todos nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe cada vez mais e a cada dia nos dê o seu entendimento e nos dê sabedoria. Isso tudo vem de Deus e que possamos ser agradecidos ao Senhor por tudo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.